Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? Tem derby, nada mais importa. Nada é mais importante que um Parmeira e Corinthians, já diria Lima Duarte. Nesta segunda-feira a gente vai projetar aqui esse jogo, falar das escalações e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. 8 da noite na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, já falamos aqui que a rodada ela foi muito boa para o Corinthians. Independentemente do que aconteça, o Corinthians mesmo perdendo o jogo, a não ser que perca por mais de 2 gols de diferença. Aí por questão de saldo, acaba trocando de posição com o Bragantino, que é o primeiro hoje fora da zona. O Bragantino é o 16º, o Corinthians 15º. Se isso acontecer, por uma questão de saldo de gols, o Corinthians vai para 16º e o Bragantino 15º. Mesmo assim, o Corinthians não entra na zona do rebaixamento. Mesmo que perca e por uma diferença superior a 2 gols de diferença, ainda assim não entra na zona do rebaixamento, que hoje é ocupada por Furacão, Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Tá, mas Chico, isso não é motivo para comemorar. Não, mas assim, estamos diante de um Corinthians que depende apenas de si. Mesmo que ele seja derrotado para o Palmeiras, ele ainda tem jogos a disputar e pode muito bem permanecer fora da zona do rebaixamento. E até, de repente, daqui a pouco, beliscar uma vaga em Sul-Americana. Na Libertadores já é bem mais difícil, apesar das vagas disponíveis que tendem a aumentar com os brasileiros envolvidos aí em decisões de Copa do Brasil e Libertadores, né, abrindo mais vagas. O Corinthians não tem que pensar nisso agora. Tem que pensar na permanência, tem que pensar talvez numa vaga na Sul-Americana e especialmente em vencer o Palmeiras. É óbvio que isso não é fácil, gente. A gente está falando de um time que está disputando uma permanência na Série a fuga do rebaixamento, e outro que disputa o título brasileiro. E esse é o grande detalhe desse jogo. A gente está daqui a pouco voltado para um Corinthians que joga em casa, que recebe o Palmeiras, que não vence o Palmeiras, o seu arquirrival, há 3 anos. O último técnico que venceu o Palmeiras foi Silvinho. A última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras foi em 2021. Já são 8 treinadores que o Abel Ferreira enfrentou como técnico do Palmeiras, só para você ter uma ideia. Desde quando ele chegou, ele enfrentou 8 técnicos do Palmeiras, do Corinthians, enquanto que apenas ele se manteve no cargo, mas é claro, a gente sabe também que não é todo treinador que fica 4 anos no cargo, como é o caso de Abel Ferreira. Então, realmente é algo atípico por tudo que ele conquistou nos últimos anos. Então, assim, um time está disputando a fuga do rebaixamento, o outro está disputando o título. E essa é a importância desse jogo. Não é que o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na sua casa, querendo manter esse tabu de 3 anos sem perder para o rival, ou de daqui a pouco afundar ainda mais o rival na zona do rebaixamento. Não, nós estamos falando de um time que disputa o título. De um Palmeiras que foi eliminado das Copas, que ganhou o Paulista, é verdade, mas que tem no Campeonato Brasileiro a chance de um grande título na temporada. O Palmeiras perdeu a Supercopa também para o São Paulo. Então, ele ganha o Paulista, ele acaba eliminado prematuramente nas Copas, ele foca no Brasileiro e enfrenta como seu oponente, mais uma vez, o Botafogo. Mais consistente, um Botafogo que chegou na final da Libertadores e que não está dando brecha dessa vez no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, são 3 pontos a diferença. Então o Botafogo, que vai receber o Vasco nos seus domínios e que está aí preocupado com uma final de Libertadores, embora seja só apenas no dia 30 de novembro, o Palmeiras sabe que não pode deixar esse Botafogo desgarrar, porque isso já aconteceu na rodada passada, quando o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza e viu o Botafogo vencer o Bragantino fora de casa. Ou seja, o Botafogo abriu 3. Agora, o Palmeiras não quer deixar isso acontecer ainda mais, porque o Botafogo vai jogar em casa contra o Vasco. Se ele vence, vai a 67 e o Palmeiras perde para o Corinthians e permanece com 61, já abre 6. Tem um confronto direto na 36ª rodada, eu acho. Eu acho que é a 36ª, entre Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Ou seja, antepenúltima rodada. Um confronto direto na casa palmeirense, em que essa diferença pode diminuir para 3. Mas, se isso acontecer, como eu falei, se o Botafogo ganha e o Palmeiras perde, 6 pontos numa reta final. Portanto, o Palmeiras vai jogar a vida nesse jogo. O Palmeiras vai jogar
o título nesse jogo. Então, o Corinthians não bastasse toda a sua dificuldade contra o seu arquirrival, pela qualidade do elenco adversário, pelo momento que o adversário vive, pelo momento que ele, Corinthians, vive, ainda assim tem muita coisa em jogo. E diante disso, o Palmeiras tem uma novidade. O zagueiro Murilo pode ser escalado como titular, ele que acabou se ausentando nos últimos tempos por lesão, e o Vitor Reis assumiu a condição por ali, e o Palmeiras sofreu muitos gols nos últimos tempos, né? Não obviamente na conta do Vitor Reis, que eu acho que é um zagueiro muito promissor, acho que o sistema todo acabou tendo dificuldades, mas o Murilo trata-se de um grande zagueiro, chegou até a seleção brasileira quando estava num nível bom, ele e o Gomes fizeram uma boa dupla, então o time deve ser escalado com o Everton no gol, o Marcos Rocha na direita, o Murilo e o Gomes na zaga e o Caio Paulista na esquerda. O meio de campo com Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, que voltou a jogar uma enormidade, gosta de fazer gol contra o Corinthians, é um cara super decisivo e se o Palmeiras for campeão brasileiro, vai passar muito pelos pés dele, a gente sabe disso. Um trio ofensivo com o Felipe Anderson, que tem oscilado bons e jogos nem tão bons, com o Estevão, esse sim, uma joia do futebol brasileiro, e o Flaco Lopes. Esse deve ser o time do Palmeiras, do Abel Ferreira, na Neoquímica Arena. E o Corinthians? Bom, o Corinthians tem uma prévia de uma escalação que eu tô com uma dificuldade aí de entender, mas enfim, não duvido também porque o Ramon Dias está demissionário. Acabou o trabalho, acabou a relação com os atletas, a confiança dos atletas no treinador. Pode ser que ele vença o clássico e ganhe uma sobrevida, mas me parece, de tudo que eu tenho ouvido, de que isso é apenas um suspiro antes da morte, né, se isso acontecer. Pode ser que o Corinthians ganhe, fique numa tranquilidade por 2, 3 rodadas e, bom, ao término do campeonato, ele confirmando a permanência, ele seja desligado, porque não tem mais clima, não tem mais condições do Ramon Dias continuar técnico do Corinthians. O fato ele está muito pressionado. E se ele perder para o Palmeiras, existe uma tendência de troca. O que eu acho até curioso, porque todo mundo sabe da tendência, da lógica e do favoritismo do Palmeiras nesse jogo. Todo mundo já sabia de que o Palmeiras poderia vencer essa partida. E aí vai tirar o Ramon por isso? Não é por isso, né? É apenas para ter um motivo suficiente para trocar o comando técnico. A questão vale a pena trocar agora, faltando 6 jogos, e aí faltarão 5 para o término da temporada, do Campeonato Brasileiro, trocar depois de um clássico para o Palmeiras e, como muita gente entende, né, valorizar ainda a vitória do rival, porque aí você derruba um técnico por conta da vitória do rival. Vale a pena fazer isso agora? É o questionamento que eu faço. Agora, é fato que o Ramon vai ser desligado. Se depois do derby, daqui 2, 3 rodadas, a gente não sabe. O time que vai a campo deve ter o Hugo Souza no gol, o Fagner reconduzido à titularidade na lateral direita, justamente pela experiência que ele tem nesses jogos, com uma dupla de zaga que ainda tem uma dúvida, e o Félix Torres, provavelmente o André Ramalho, né, que conseguiu o efeito suspensivo para jogar, ele que tinha sido suspenso, né, pegaram 2 jogos depois da expulsão no Majestoso, vai jogar. O Kaká deve estar fora. Pode ser que o Gustavo Henrique apareça, mas eu acho que vai ser Félix Torres e André Ramalho, com o Bidu na esquerda, meio de campo. E aí que mora o perigo. O José Martínez e o Charles treinaram como titulares. Gente, Martínez e Charles, eles têm comprometido muito. Eu sei que talvez na primeira função você não tenha muito o que fazer, sei lá, vai resgatar o Ranieri agora, justamente num clássico. Agora o Charles, que comprometeu nos 2 jogos contra o Racing. Sério? Que não dá para botar um Bidon, não dá para botar um Alex Santana? Porque a informação Martínez, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro. Será que o Bidon não pode jogar? Que o Alex Santana não pode jogar? Eu custo acreditar que o Charles vai ser titular num clássico contra o Palmeiras. Porque se for, aí realmente o Ramon Dias está tocando o dane-se, digamos assim. No ataque, Memphis e Yuri. O Memphis chegou a dar uma declaração, né, sobre o derby, né, falando para a Corinthians TV, dizendo que é o tipo de jogo que todo mundo gosta de jogar. Ele é um cara que gosta de jogar clássicos, sabe a importância dessa partida. Se manifestou muito chateado com a eliminação para o Racing. Tem vídeos viralizando aí dele reclamando da defesa do Corinthians e tal, porque falei aqui, né, e fiz o vídeo para vocês, ele fez a parte dele.
No começo do jogo ele deu um gol para o Yuri Alberto e outro para o Rodrigo Garro. Um aproveitou, o outro não. Estaria 2-0 Corinthians. Mesmo com ainda distante da sua forma física do auge, né, do seu jogo, do seu ritmo de jogo, é um cara que tem muita qualidade e até aqui com os números dele, todos os jogos que ele jogou, ele sempre ou faz um gol ou dá uma assistência. Então, assim, é desse cara que eu espero, num derby, num clássico, o diferente. O Palmeiras vai dificultar ao máximo pela qualidade do seu elenco, do trabalho do seu treinador, mas se tem um cara que pode fazer a diferença, é o Memphis Depay. O Yuri Alberto é o artilheiro do time na temporada, tem jogado muito bem, tem se entregado muito, a torcida está apostando muito nele, e gol em clássico, gente, muda tudo, muda uma história. Vocês imaginem se um desses jogadores marca um gol de uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Entra definitivamente na história. O Memphis sabe disso, o Yuri sabe disso. E o jogo tem essa importância, essa magnitude. Ali 3 pontos fundamentais para o Corinthians sair dessa situação onde está, mas mais do que isso, um clássico, um derby, ele vale muito mais do que uma condição de tabela. Vale essa questão da rivalidade que há 3 anos faz com que o Corinthians não vença o Palmeiras. Tudo isso está em jogo. Ficar com o mesmo número de pontos do Vitória e vai se livrar um pouco, vai livrar um pouco de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Então, foi uma rodada bastante benéfica para o Corinthians. A combinação de resultados foi importante para o Corinthians, mas agora o Corinthians é que tem que fazer a sua parte vencendo a equipe do Palmeiras na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians em Itaquera. É claro que vai ser um jogo complicado. O Corinthians ele entra num momento grande de decisões, né, no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians é o seguinte, venceu apenas um dos últimos 16 derbys disputados. O retrospecto recente do Corinthians em jogos contra o Palmeiras não é bom, né? Vou repetir aqui, o Corinthians venceu apenas um dos últimos 16 derbys disputados. É um retrospecto muito ruim. Essa sequência tem 8 vitórias do Palmeiras e 7 empates. É realmente uma sequência muito complicada para o Corinthians nos últimos 16 jogos dos últimos 16 jogos contra o Palmeiras. Mas derby é derby, clássico é clássico, e o Corinthians pode, por que não, conseguir esta vitória sobre o Palmeiras. Eu acredito na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena. E o Memphis Depay também acredita, né? O Memphis falou hoje para a Corinthians TV e se mostrou empolgado, falou em aproveitar o apoio da fiel torcida que irá lotar em Itaquera. O Memphis disse o seguinte: estou animado. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer. Estou animado para ver amanhã como será, porque eu sei que, com os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos. O Memphis disse ainda: nós, como time, precisamos nos beneficiar disto, sentir este espírito e buscar os 3 pontos, porque esta é a única opção quando se joga um derby, especialmente em casa. Estou animado por isto. Então o Memphis sabe que apenas o resultado de vitória interessa à equipe do Corinthians. O Memphis já tem 8 jogos com a camisa do Corinthians, tem 2 gols marcados e 4 assistências. É um excelente aproveitamento com a camisa do Corinthians, o Memphis, que deve mais uma vez começar jogando entre os titulares. O Yuri Alberto vai jogar, cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. O José Martínez vai jogar, também cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro. O André Ramalho vai jogar, teve o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, tinha pegado 2 jogos de suspensão pela expulsão contra o São Paulo, mas vai poder jogar, e assim o Corinthians terá quase força máxima. Só não terá o Igor Coronado. O Coronado está suspenso com 3 cartões amarelos, então o Coronado não poderá jogar. O Garro,
que está pendurado com 2 cartões amarelos, vai jogar mais uma vez, estará à disposição do técnico Ramon Dias. E poderá ser a última partida do técnico Ramon Dias no comando do Corinthians. Se ele perder o jogo, aí já é. Se ele perder o jogo, dificilmente ele vai permanecer como técnico do Corinthians. A pressão está muito forte pela demissão do técnico corintiano, embora só restem apenas 7 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, ele tem a intenção da permanência do Ramon Dias até o final do campeonato. Essa é a vontade do Augusto Melo. Mas o Augusto Melo está sofrendo muita pressão de todos os lados. Pressão da torcida, pressão dos conselheiros, pressão dos corneteiros, e há quem diga que pressão até dos jogadores, que não estão gostando do trabalho do Ramon Dias. Com isso, se ele perder para o Palmeiras, aí vai ficar difícil a permanência na sequência do Campeonato Brasileiro. É claro, se o Corinthians conseguir contratar outro técnico. E aí, a informação, a gente já passou aqui no canal do Cereto, é que o Corinthians quer a contratação do Luiz Castro, técnico português, ex-técnico do Botafogo. Esse é o plano A do Corinthians. O Luiz Castro, que está passando um período de férias na Bahia, com a família. E o Corinthians gostaria de contratá-lo, tanto é que o Corinthians já abriu conversas com o Luiz Castro. Esta é a informação. O Corinthians já abriu conversas com o Luiz Castro. Agora, é claro que, se o Ramon Dias vencer o Palmeiras, aí não há quem tire, né? Uma vitória contra o Palmeiras não vai ter ambiente para você tirar o técnico do comando do time. Pelo contrário, aí seria uma grande burrice trocar de técnico no caso de vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Aí vai fortalecer o trabalho do Ramon Dias. O plano B, caso o Luiz Castro não tope dirigir o Corinthians, é o Fábio Carille. O Fábio Carille é um desejo pessoal do Augusto Melo já há algum tempo. Já faz tempo que o Augusto Melo gostaria de ter o Fábio Carille. O Santos que confirmou, técnico do Santos, né? O Santos que confirmou a sua subida, sua ascensão para a primeira divisão do futebol brasileiro, né? O Santos conseguiu confirmar a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, e o trabalho do Fábio Carille muito contestado em Santos, apesar da classificação para a Série A. Mas no Corinthians ele tem uma história muito bonita. Ele foi campeão. A última vez que o Corinthians foi campeão foi justamente no comando do Fábio Carille. Faz 5 anos que o Corinthians não é campeão, a última vez em 2019, justamente no comando do Fábio Carille. Então o Fábio Carille, o Luiz Castro é o plano A, o Fábio Carille é o plano B. Mas vamos aguardar os acontecimentos. Primeiro tem o derby desta segunda-feira, jogo importante, e o primeiro derby com Memphis Depay, com a camisa do Corinthians. Tomar o Memphis, faça a diferença e ajude o Corinthians a conseguir uma vitória importante. Amanhã, depois do jogo, tem a live do Cereto, acabou a brincadeira, aqui no canal do Cereto, e eu aguardo vocês para esta live, tomara que com uma vitória do Corinthians sobre a equipe do Palmeiras. É isso, meus amigos. E para encerrar o vídeo de hoje, quero falar sobre o Hugo, porque o Corinthians está num mês decisivo para comprar o Hugo Souza do Flamengo, né? O Timão tem até o dia 30 de novembro para apresentar as garantias financeiras que sejam aceitas pelo clube carioca e finalizar a contratação do goleiro. Caso não consiga um acordo, aí o Corinthians vai ter que pagar o valor à vista, o valor de 800 mil euros para ter o Hugo. 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 800 mil reais. O Corinthians quer contratar o Hugo em 4 parcelas de 800, quer contratar o Hugo, né? O Hugo vale 800 mil euros, mas o Corinthians quer pagar em 4 parcelas. E o Corinthians também tem que ver, então esse mês até o dia 30 de novembro é que o Corinthians tem que acertar esta negociação, né? Tem até o dia 30 de novembro para resolver esta parada. Hoje, dia 3 de novembro, o Corinthians ainda tem um tempo,
mas é um mês decisivo para o Corinthians resolver esta pendência. Também tem que resolver a questão do Balbuena, né? O transfer ban do Balbuena. Afinal de contas, o Corinthians está punido pela FIFA por 3 janelas de transferência, não pode fazer contratações porque está devendo 4 milhões de reais ao Balbuena. Tem que pagar logo o que deve ao Balbuena para se livrar desta questão da punição, porque pode, inclusive, ser impedido de contratar o Hugo Souza caso não resolva a situação do Balbuena. É isso, meus amigos. Faça a inscrição. Salve fiel, salve nação corintiana. Continuando falando do Corinthians com vocês. Corinthians que hoje tem um desafio, né, contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Precisa ganhar o jogo para não voltar, né, para a zona do rebaixamento. E um provável time do Corinthians é esse que está aparecendo aí na tela, com o Hugo Souza no gol, 3 zagueiros, Félix Torre, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho e Hugo na ala, Alex Santana, José Martínez, Garro no ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Memphis Depay que deu uma entrevista à Corinthians TV dizendo que está bastante animado, né, com esse jogo, né, contra o Palmeiras, espera um clima quente na Neoquímica Arena, porque sabe que é um jogo difícil para vencer o Palmeiras, né, porque o Palmeiras está disputando o título e o Corinthians está na outra alça da tabela de classificação, né, tá lutando para não cair. E o Corinthians segue aí em busca de não voltar para a zona do rebaixamento. Passa muito por hoje, né? Outra coisa também, se o Corinthians perder ou empatar hoje, provavelmente deve ser o último jogo do Ramon Dias no comando técnico do Corinthians. Já há uma negociação nos bastidores com o técnico português Luiz Castro e também vem aumentando aí o nome do Fábio Carille. É outro que está na pauta caso o Ramon Dias seja demitido. Esses dois estão na pauta do Timão para assumir o Corinthians até o final dessa temporada e também o ano que vem, né? Então o Corinthians vai forte hoje, precisa entrar concentrado, precisa da vitória para não voltar para a zona do rebaixamento. E uma vitória hoje pode afastar o Corinthians ainda mais da zona do rebaixamento e pode ficar numa posição mais confortável. Tão confiante na vitória do Corinthians hoje, fiel? Deixa aqui abaixo seu palpite e o placar para esse jogão. Corinthians ganha hoje? Deixa aí abaixo sua opinião nos comentários. Deus abençoe a semana de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!